Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo as consoantes, e eu acho que essa daqui de todas as aulas é uma das mais importantes, então bora lá, né? Bom, as consoantes, querendo ou não, são a base para tudo, né? A gente já viu aqui as vogais, agora a gente vai montar palavras de verdade com as consoantes que a gente vai aprender agora, né? Então vamos começar primeiro revisando tudo que a gente já viu, né? A gente já viu 21 vogais, sim, a gente já viu isso tudo, nas aulas 1 e 2. Se você não viu ainda, tem os links aí no meu canal, tem até a playlist para vocês irem seguindo na ordem, se vocês quiserem. Então tem as vogais simples, né? A, E, O, né? A, O, U, basicamente o A, E, O, U nosso, né? E as vogais compostas, que a gente também já viu, que é a combinação das vogais simples. Então eu vou pular de novo a explicação disso aqui, porque eu já expliquei nas outras aulas. Então bora aqui ver os grupos de consoantes que a gente tem que ver, né? Então, como sempre, eu acabei dividindo aqui em 3 grupos. Mesmo assim, as consoantes básicas são só 10. Então, assim, é relativamente fácil comparado ao português, por exemplo, que existem várias. Então, logo de cara, já vamos para a primeira consoante aqui, que é a consoante G, né? Basicamente seria o G, que é o nosso kyok. É assim que se fala, né? Kyok. Obviamente o som dela não é kyok, né? Você não vai ficar falando tipo kyok A, não é assim que fala. O som dela é som de G. Então quando você vê ela, lembra que é um som de G. Não necessariamente, tá, galera? Se você tiver com ela no final da sílaba, lembra que a gente viu lá no primeiro vídeo, que é consoante, vogal, consoante. É a estrutura básica da língua, né? Existe também consoante, vogal, consoante, consoante. Mas, por enquanto, esquece isso aqui, vamos focar nessa daqui. Então, porque nem sempre é som de G. As consoantes, diferentes das vogais, elas nem sempre têm o mesmo som. Depende de onde elas estão. Por exemplo, se a consoante estiver no início, né, vamos supor que você tem consoante e vogal, ela vai ter o som padrão dela, que nesse caso aqui é o som de G, dessa daqui. Então, se eu tiver G e um A junto, o som é Gá. Então, aqui embaixo, quando eu for ler, basicamente vai ser Gá, Gó, Go, Gu, G, Gi. O som desse daqui é meio esquisito, né? G, mas é isso mesmo. Esse som esquisito G, ele é muito utilizado, infelizmente, né, para nossa tristeza, que é o Kurom. Né, tem coreçol, enfim, tem um monte de palavra com K. Então, nesse caso aqui, você vai ler como G, 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 né? Algo nesse sentido, porque tá sozinho aqui, né? Se estiver no meio de uma frase, você vai ler, às vezes, como K ou G. Então, ele pode ser tanto G quanto a letra K. Né? Então, às vezes, quando você vai ver no livro lá, vai estar escrito assim, G barra K. Então, ela não é uma consoante fixa, ela não tem um som só, ela tem 2 sons, né? E quando é que ela vai ter o som de K? Bom, nem sempre vai ser só quando ela estiver no final, né? Se for consoante, vogal, consoante, nem sempre quando ela estiver só aqui embaixo. Às vezes, no começo, ela vai ter som de K, então vai depender um pouco da palavra. E aí, para você aprender esse tipo de coisa, só decorando, galera, não tem outro jeito, infelizmente. Então, vamos continuar aqui, né? Então, a próxima consoante, essa sim é bem fácil, é a letra N, basicamente, no português. Então, o nosso Nzão. Então, quando você vê ela aqui, é N. Então, N-A, na. N-O, nó. N-O, né? Lembra que escrever embaixo? No. Então, aqui embaixo, muito simples de ler isso aqui, né? Na, nó, no, nu, n, ni. Então, é isso. É muito simples de você ler isso. Toda vez que veio essa palavra aqui, é N. No início e no fim. Se tiver escrito na N assim, né? N-A-N de novo, o som vai ser nan, nan. Como se tivesse literalmente nan, assim, N-A-N. Então, não tem segredo. Bem tranquilo, né? Essa aqui é uma das mais fáceis das consoantes. Vamos para a próxima aqui. Essa daqui também é bem simples, mas porém, assim como o kyok, que a gente viu lá no início, né? O kyok, ela também tem sons diferentes dependendo de onde ela estiver. Então, por exemplo, se eu tiver D-A-D, o som dela vai ser, o primeiro vai ser de letra D, né? Então, da, e aí esse segundo D vai ter um som de T, vai ser tipo da, da, né? É como se estivesse cortando mesmo. Então vai ser da, né? Da. Então, se você for escrever o som disso aqui, seria dat. Dat. Não vai falar o t, né? Você vai falar t no final. Vai ser tipo dat, dat, como se tivesse cortado a palavra no meio, né? Enfim, isso aqui, de novo, você vai pegar com o tempo, não se preocupe com isso. Mas então, como é uma letra D, se juntar com as vogais que a gente já sabe, fica da, dó, do, du, d, di, né? Então é isso. Então, inclusive, se eu escrever aqui, né, di, di fica didi. Só tem que prestar atenção se ela está no início ou no final, né? Se ela estiver no final, se ela estiver embaixo, né, por exemplo aqui, dat, né? Esse aqui vai ter mais um som de T, digamos assim, né? Que é uma outra consoante que a gente vai ver já já. Essa daqui eu acho que é uma das mais difíceis de se compreender, porque ela, vira e mexe, tem sons diferentes em palavras diferentes. O que eu quero dizer com isso? Bom, ela tem o R e o L. Nesse caso, ela significa os dois. Por causa disso, o coreano tem uma dificuldade, às vezes, de falar R e L em outras línguas, né? Fica aí a dica, se você vê um coreano falando, às vezes, um R meio esquisito em inglês, é justamente por causa dessa consoante aqui, que é o único jeito que eles têm de falar R e L. Então, quando que ela vai ter som de letra R? Para ter som de letra R, galera, ela tem que estar sempre no início. E o que eu quero dizer com início, né? Lembra lá da estrutura que a gente acabou de ver? Consoante, vogal, consoante, né? Início, o que eu quero dizer, é nessa primeira posição. Então vamos supor que você tem essa consoante aqui no início, né? Só RA, igual tá aqui embaixo, ó. Ra, Ró, Ro, Ru, R, Ri. É literalmente R. Mas isso só vale se ela tá no início. Por exemplo, se eu coloco um outro L aqui embaixo, galera, o que acontece?
vira ral, literalmente, ral. Então essa consoante acaba sendo um pouco mais complexa, justamente porque se ela estiver embaixo, ela vai ter som de L e não som de R. E isso acaba confundindo, porque, por exemplo, se eu for escrever um nome em português, né? Vamos supor que eu quero escrever Luciana, né? Aí eu quero escrever esse nome em coreano. Como é que eu vou fazer? Bom, L é essa letra aqui, né? Então não tem como fugir disso, eu vou escrever aqui, né? Então, Lu, né? No caso, Lu. Aí no caso aqui não tem, mas eu vou colocar Si, né? Seria Xi. Ana, né? A gente acabou de ver o N, esse aqui a gente não viu ainda, que é o S, a gente já vai ver, é o próximo slide. Mas basicamente, por que é problemático isso? Porque essa primeira sílaba aqui, como é que você lê ela em coreano? Você não vai ler ela como Lu, né? Como a gente lê em português, Luciana. A gente vai ler ela como R, então vai ser Luciana. Obviamente, né, quando você falar seu nome para um coreano, fala assim, meu nome é Luciana, mas infelizmente meu nome escrito em coreano é com R-U. Ele vai ler isso como se fosse um L, porque você falou para ele que o seu nome é Luciana. Mas se você não falar nada e falar só leia, o coreano vai ler como Luciana, porque é justamente dessa regra. Então, RL na primeira posição, então vamos lá, para ficar bem claro aqui. RL na primeira posição, som de R. Já ele na segunda posição, embaixo, som de L. Beleza, galera? Então, não confunde isso daí. Existem outras regras para isso aqui, mas a gente vai ver ao longo do tempo, porque é a regra gramatical. Mas essa letra aqui, com certeza, vai ser uma das que mais vai dar dor de cabeça para vocês. Pelo menos foi uma das que mais deu dor de cabeça para mim, porque eu não sabia nunca se era R ou L. Mas enfim, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa um comentário aí embaixo. Bom, essa aqui é uma consoante bem simples também, porque independente de onde ela tá, ela vai ter o mesmo som. Um som de M, né? Então, a letra M em coreano. Então, M de mãe mesmo. Então aqui você vai ver que é o som fechado, né? Ela representa o som fechado. É exatamente um quadrado, né? Assim. Então, mãe, né? Nesse caso aqui, obviamente, não tem mãe em coreano. Mas se tiver as vogais, que a gente vai ler aqui, ma, mo, mu, mi. Então, de novo, né? Você tem esses sons de M. E se tiver embaixo, né? Então, de novo, né? Se eu tiver aqui M na primeira posição, aí A e M na segunda posição, como é que eu vou ler isso aqui? O som disso daqui é muito simples, é mum. E é isso, essa palavra não existe, tá, galera? Eu tô criando palavra aqui só pra mostrar pra vocês a regra de pronúncia, né? Então é isso, já foram 5 consoantes, bora pra sexta delas. A sexta delas é essa aqui. Essa aqui, galera, é meio problemática também, mas quando ela tá no início é bem simples, né? Então se eu tenho aqui B e A, o som é ba, B de bola, né? Literalmente o que tá escrito aqui. Então, ba, bo, bu, bu, bi. Muito tranquilo, né, a pronúncia, vocês viram aí, sem maiores dificuldades. Onde que ela começa a virar um problema? Na hora que ela aparece embaixo. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui, nesse caso, o primeiro vai ser som de B, então ba, e o segundo vai ser som de P, né, que vai ser um som mais suavizado de P. Não necessariamente, tá, galera? É como se você estivesse cortando a palavra. Então, pap, pap, pap. É isso, né? É como se estivesse falando aqui, no caso, bap, né? Tipo isso, bap, ou pap. Mas vocês vão ver que, inclusive, essa palavra aqui, galera, né? Ela significa arroz, tá? Só pra já deixar de contexto aí. Arroz, já ouviram, provavelmente já ouviram elas em dorama, né? Pap, né? Ou papo magossó, papo mogolê. Tipo, você já comeu arroz? Já comeu não sei o quê? Não necessariamente só arroz, tá, galera? Um outro significado que essa palavra tem também, só pra título de curiosidade aí, porque vocês vão ouvir ela bastante, ela também pode significar refeição. Beleza? Então, refeição também. Então ela pode ser arroz ou refeição ao mesmo tempo, tá? E ela é muito importante porque ela tem dois pieps, né, que a gente chama pieps, que é essa letrinha aqui. Então B-A-B, de novo, né? B-A-B tem som de bap. E é isso, só que pap, né? Quando você fala mais rápido. Parece que você tá falando, na verdade, pap, né? Que é assim que a pronúncia dos coreanos acaba saindo. Porque, né, eles falam muito rápido e tudo, mas o jeito, digamos assim, né, correto de se ler é bap, pap, bap. Só que quando você vai falando muito rápido, acaba virando um P, né? Então é isso, né? Mais uma consoante aí pro arsenal de vocês. Vamos lá. Essa próxima aqui é bem simples também, é um som de S. Eu acho que os brasileiros têm uma certa facilidade de fazer esse som. Eu lembro que os vietnamitas na minha aula tinham muita dificuldade de aprender essa letra por algum motivo. Eu acho que é coisa da língua deles lá. Então, aqui é um som de S de sapo, né? Então, sa, so, su, s. E essa daqui, galera, é onde o problema começa, né? E era onde os vietnamitas mais penavam. Por que SI não tem som de si? Isso aqui você leria como, né, tipo, si, né, algo assim. Mas não é. Você vai ler como se fosse shi. Ah, por que é como se fosse shi? Não sei, pronúncia, galera. A galera fala assim, eles juram por Deus que estão falando si, mas quando vocês perceberem, vocês vão ver que é shi, tá bom? Então a pronúncia é shi, nesse caso. E por que os vietnamitas tinham muita dificuldade? Porque eles só conseguiam ler como si. Então, né, quando eles iam falar sapato, por exemplo, né, que era S-I,
N. Então, essa aqui você já consegue ler, inclusive, né? Como a gente viu agora. Shin, né? E aqui também, bar, né? Então, shimbar, não confundir com a palavra shi, né? Eu não vou completar porque é xingamento, mas não confundam com a palavra de xingamento, tá? Porque é muito próximo, mas shimbar, nesse caso aqui, é sapato. Uma grande dificuldade que os meus amigos vietnamitas tinham é que eles sempre liam simbar, só que não tá certo, é shimbar, tá bom, galera? Então, todas seguem essa pronúncia de S, né, digamos assim, com exceção do I. Juntou S, né, a letra S, mais o I, né, juntou esses dois, vai ficar she, né? Igual o she do inglês, né? He, she, it, né? Igualzinho. Mas no português seria só she, assim, né? She. Então é isso, né? Igual she, deu ruim. É a mesma coisa, tá, galera? Então vamos lá para a próxima consoante. Essa aqui eu já falei, né? Que nem eu comecei com ela, inclusive, né? Na aula de vogais 1 ainda. Eu tive que falar dela porque ela tem esse modo silencioso aqui que é muito importante para poder compor as vogais, porque as vogais sozinhas não tem som. Então você tem que ter a vogal junto com essa consoante para poder formar a sílaba ali, né? Então, como é que é o início? Bom, se ela estiver no início, na primeira posição, que nem eu falei aqui, né? A gente já escreveu várias vezes essa letra aqui, a letra A. Então, esse primeiro nyang, que a gente chama, né? O nyang é o nome da letra aqui. Ela vai ter som de nada, basicamente. É isso aí, né? Agora, se ela estiver no final, se eu colocar uma bolinha aqui embaixo, na terceira posição, vai ter som de yang, né? O NG, né? Esse aqui é o nosso famoso NG. Então aqui, como é que eu vou ler? Ang. Ang. E se eu tiver a mesma coisa com a letra O, por exemplo? A letra O sozinha assim é O. Agora eu coloquei mais uma bolinha, fica NG. Como é que vocês vão ler? Ong. Basicamente, né? Ong. Então é um som nasalizado, é um som que a gente tem no português, então fica tranquilo, para pegar esse som é bem tranquilo. Imagina algo como manga, né? Quando a gente vai ler manga em português tem NG, então é manga. Então esse NG seria a bolinha, digamos assim, no quesito som nasalizado. Então aqui, como a gente já viu, essa letra aqui é a PIP, a letra B, então bang, 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 que significa quarto, né? Então o som nasalizado. Aqui também a gente já viu o kyok, então é gang, gang. Aqui na primeira posição não tem, né, som, e na segunda, NG. Então, yong, yong. Então, nome próprio. Então, aqui é rio, né, gang, acabei não falando, mas enfim, não precisa decorar o vocabulário por agora, só para vocês terem referência. Então, né, aqui a gente lê como se fossem as vogais. A, O, U, I. Então, não tem segredo. Primeira posição, sem som. Segunda posição, som nasalizado. Essa daqui também dá muito problema, principalmente por causa da pronúncia, né? A pronúncia dela é como se fosse um J, mas não necessariamente, tá, galera? É como se fosse um J, um CH mais suave, assim, na segunda posição. Só que nem sempre ela vai ter o som de J, J firme, assim, sabe? Às vezes ela vai ter um som de CH. E aí, pra saber, né, quando que é qual, vai depender um pouco da palavra. Nesse caso aqui, como a gente tá aprendendo, só isolado assim, sem nada, vai ser ja, jo, jo, ju, j, ji. É isso. Muito tranquilo, né? Então, som de J mesmo. Então, se eu tiver JA, vai ser já, né? Basicamente, som de já, né? E é isso, bem tranquilo da pronúncia. Se eu colocar um N aqui, Jan, e assim por diante, né? A gente acabou de ver essas consoantes, então vai estar meio fresco na memória. É por isso que eu falei que essa é uma das aulas mais importantes, porque é aqui que você começa a formar palavras que realmente significam alguma coisa. Só com vogais você consegue formar algumas palavras, mas nem todas, né, obviamente, vão ter um significado. Nesse caso, já com a combinação das vogais compostas, vogais com as consoantes base, você já começa a formar infinitas palavras aí, né? Então vamos lá. E aqui é a nossa famosa letra H, né? Isso aqui, o som disso aqui é literalmente um H. Então, quando você vai fazer a pronúncia, é basicamente ha, ho, ho, hu, h, ri. E é isso, né? Só que não é um H muito forte, tá, galera? Isso aqui é importante falar. É um H fraco. E por que eu tô falando isso? Por exemplo, o verbo falar, né? Então, o verbo falar, galera, em coreano, ele é escrito como malhada. Só que tem um porém, né? Isso aqui, vocês não precisam se preocupar com isso aqui agora, mas eu vou mencionar porque isso aqui é importante e acontece bastante no coreano, infelizmente, né? Quando você for ler isso daqui, você não vai falar malhada, igual eu falei agora, né? Separadinho. Malhada. Você não vai falar assim. Como que os coreanos acabam falando, né? A quesito pronúncia, eles acabam lendo desse jeito aqui, ó. E aqui começa a confusão, né, do coreano. Eles não vão ler malhada, eles vão ler marada. Maresoyo, mareo, tipo, nesse sentido, como se fosse um R. Lembra que eu falei? Quando essa consoante está na primeira posição, ela tem som de quê? Som de R, galera. Você vai ler marada, mas na verdade você vai escrever malhada. No início, não se preocupe tanto com essas regras aqui que nem eu falei. Lê do jeito que você está lendo mesmo, para você pegar o fluxo de ler e tudo mais. Mas se você já quiser adquirindo fluência, vai tentando internalizar essas pequenas nuances que eu estou falando aí.
Mas é isso, por isso que eu falei que ele é fraco. Porque aqui nesse caso é como se ele não existisse na palavra, né? Maradá. Cadê o rã, né? Então, na verdade, o que você estaria lendo é maradá, só que o que você fala é maradá. Enfim, isso não acontece só com esse verbo, acontece com infinitos verbos que vocês vão ver ao longo do tempo aí. Bom, galera, aqui eu queria fazer um exercíciozinho, né? Depois de tantas consoantes aqui, montar algumas sílabas, né? Eu já estava fazendo isso meio que cada sílaba separada. Então aqui você junta o N com o A, fica na, né? Mesma coisa se você juntar o N mais o O, fica nó, né? E assim por diante. Ah, inclusive na significa eu e nó significa você, tá, galera? Mas lembra, isso aqui é no informal. Os dois, tá? Então isso aqui é no informal. Cuidado para não usar isso aqui na rua. Se você chegar para um estranho na rua falando nó, ele vai achar estranho. Vai falar assim, nossa, quem é esse cara? Qual o problema dele, né? Que é o que tá escrito aqui, né? É o famoso você. E aqui o rã, mas o a, ra, né? E é isso, não significa nada, só ra mesmo. Então, bom, é isso. Então aqui para montar sílabas muito tranquilo, né? Que nem eu falei, você vai juntar N com o, você vai juntar N com n, você vai juntar N com I e assim por diante, né? Então aqui eu queria começar já a dar algumas palavras para vocês tentarem decorar, fazer o vocabulário, porque aqui é importante que vocês tanto aprendam a ler e escrever, obviamente, mas não só isso, e aprendam a realmente entender quais são as palavras que estão escritas ali. Então, né, que nem eu falei, no informal você pode usar essas duas aqui, que é o conjunto eu e você, o na e nó. Então se você tiver um amigo coreano, você pode falar nó, né? Tipo, você. Aí você, obviamente, não é só nó, né? Você vai completar a frase. Se só falar você é meio estranho. Mas quando você vai falar também no informal, você fala tipo nanen, tipo eu, né? E assim vai, né? Mas aí agora a gente vai para palavras que realmente são palavras, como por exemplo o uri. O uri significa nós, né? Então é basicamente nós. Inclusive, o famoso Uri Heng, já falei dele aqui, né? Esse Uri aqui é justamente o nosso nós aqui, né? Então, é o nosso, isso aqui é banco, tá? Não precisa se preocupar com o vocabulário. Se você quiser também já pode decorar aí, mas é banco. Eu coloquei aqui essas palavras porque elas são palavras muito utilizadas, então, querendo ou não, Uri você vê em todo lugar. Aqui também o verbo kadar é um dos verbos mais importantes, eu vou, eu fui, né? Enfim, para poder conjugar depois a gente vai aprender, mas é o verbo kadar. Todo verbo em coreano tem esse da, então, né, por exemplo, que nem eu falei ali atrás, o marhada. É muito simples, né? Marhada também tem, ó, vocês podem ver aqui, ó, radar, e aqui de novo aparece essa partícula da. Essa partícula da, ela sempre some quando você conjuga, tá? Então, na conjugação ela vai sumir. Então, quando você conjuga ela, ela desaparece. Não precisa decorar isso agora. Quando a gente for ver a conjugação verbal, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Outra palavra muito importante, vamos ler aqui comigo. Primeira é S mais A, sa. E a segunda é o que eu falei. O R, ele tá na primeira posição. Então ele vai ser o som de R. Então, saram. Saram, saram, que é pessoa. Então, toda vez que você ouviu Charon Braji Saram, então você é uma pessoa do Brasil, ou seja, brasileira, né? Ou brasileiro, no caso, né? Uma coisa interessante, né, que eu falei aqui, Saram é pessoa, mas pessoa não é a pessoa, né? Porque em português a gente escreve a pessoa, como se fosse um substantivo feminino. No coreano não existe essa diferença, tá, galera? Isso aí, graças a Deus, não existe, porque se existisse ia ser mais uma coisa para se preocupar. Não existe distinção entre feminino e masculino. Então, simplesmente não tem. Então, é muito mais fácil de você, né, não se preocupar com conjugação verbal, vocês vão ver depois que ela é bem mais fácil do que no português, inclusive, porque não tem essa questão do artigo, tudo, né, pelo menos não voltado ao gênero. E aqui, né, Hana, que é basicamente o número 1, né, Hana. Quando você vai contar Hana, Durse, né? Pra quem já viu os números aí sabe o que eu tô falando. Mas é Hana, a gente vai ver isso com mais calma depois. Inclusive, meu banco, né? Pra quem ficou curioso aí, é o Hana Heng. De novo, né? A palavra aqui, Heng, que é justamente o número 1, né? Então é o banco número 1, digamos assim, né? A tradução literal disso. Então, galera, aqui acabou cortando um pouco aqui a minha folha de treino, o título ali, né? Mas a folha de treino, agora vocês vão ver quando vocês abrirem ela lá, que ela vai estar diferente das outras aulas, né? Nas outras aulas a gente estava só fazendo, né, sílabas aleatórias para poder pegar o jeito de escrever as vogais, né? Então era só tipo A, O, né, nesse sentido. Agora, galera, a gente vai começar a juntar e formar sílabas propriamente ditas. Então aqui como é que vocês vão utilizar a folha de treino? De novo, vamos escrever aqui, ó, G, que é o kiok, né? G com O, Go, né? E aqui também, Go. E aqui também, Gu. E aqui, G. E aqui, Gi. Coisa muito importante na hora de escrever com o kiok, né? O O, ele vem embaixo. Você não vai escrever assim, ó. Né? Lembra, o coreano não aceita esse tipo de escrita. São escritas mais bonitinhas. Então o jeito que eu usei para tentar lembrar disso na hora de estar escrevendo era sempre assim. Se tá bonito é porque tá certo, se tá errado é porque tá, né? Por exemplo, se eu escrever assim, tá esquisito, né? Nossa, go. Mas por que tá tão separado, né? Tenta encaixar. Go, go, né? E assim por diante. Então aqui que nem eu escrevi para vocês é o jeito correto de se escrever. Então aqui eu vou escrever as outras para vocês terem referência na hora de estar fazendo a tarefa. Então vai ter na,
nó, no, nu. Ixi, aqui eu errei, peraí. Nu, n, ni. Muito importante que você fale o som para que você internalize essa junção entre consoante e vogal. Que eu acho que é onde você mais pena no início, é poder fazer essa junção, e principalmente quando tem uma palavra escrita por inteiro, ler ela na sequência, acaba sendo não tão automático no início, né? E aqui, letra D, dá, dó, do, du, d, di. Aqui, nosso famoso RL, r, ra, ró, ro, ru, r, ri. Vocês podem ver que às vezes eu faço só isso aqui, né, pro r, em vez de fazer assim, né? Mas o jeito correto seria esquerda para direita, cima para baixo, esquerda para direita, cima para baixo, esquerda para direita. Então lembra que eu falei lá na primeira aula? Cima para baixo, esquerda para direita. Mas na prática, o que os coreanos acabam fazendo é só um Z, assim, tracejado. Isso aqui é o orelho deles. Então, se você quiser escrever mais quadradinho, né, mais bonitinho, digamos assim, você tem que seguir aquela ordem, né? Esquerda para direita, cima para baixo. Esquerda para direita, cima para baixo. Esquerda para direita. E aí você acaba fazendo essa letra aqui, ó, perfeita. Mas como não tenho tempo, às vezes na prova eu só faço assim, né? Então, tipo, ro, ra. Por isso que vocês viram que, às vezes, meu cérebro até já foi pro default aqui, né? Vocês viram que teve duas situações que eu usei isso. Eu usei aqui e aqui, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. E por último, a letra M, ma, mó, mo, mu. Ixi, aqui saiu todo torto. Mu, mã. E você vê o jeito que eu escrevo a letra M aqui é diferente, né? Eu faço de cima para baixo, esquerda para direita, cima para baixo, esquerda para direita. Você vê que eu fecho o quadrado de um jeito muito específico, né? Eu não tô fazendo assim, né? Porque o jeito que você faz um quadrado, geralmente, né? Quando você vai fazer um quadrado, é cima, baixo, assim, né? E você vai fazendo até fechar o quadrado. Nesse caso, eu acabei aprendendo assim e ficou na minha cabeça. Cima para baixo, esquerda para direita, cima para baixo, esquerda para direita, e aí você fecha. E aí, mi, né? Obviamente, eu já fiz isso aqui milhares de vezes, então por isso que eu escrevo mais rápido, né? Começando, obviamente. Então é isso, galera. Usem a folha de treino. Não se esqueçam de treinar bastante. Então, com isso, a gente fecha aqui a aula de consoantes básicas, né? Na próxima aula, a gente vai ver as consoantes aspiradas e tensas, que são as consoantes mais difíceis, na minha opinião, de se explicar e de se aprender. São consoantes que, infelizmente, aparecem bastante por aí. Dando um pequeno spoiler aí do que eu tô falando, é o duplo kioco, o duplo piop, né? E assim vai, né? Vocês vão ver que esse tipo de consoante só fica natural ao longo do tempo, não importa quantas aulas eu dei disso aqui, é só com prática que vocês vão aprender isso daí, não tem jeito. Então é isso, galera. Deixa o seu like aí se vocês conseguiram ler tudo que estava na tela. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar tentando responder. E é isso, galera. Tamo junto e vamos para a próxima aula.